Olá, sou Francisco Bittencourt, o Bita. Estamos dando início a mais um podcast Liberando com Bita, que você poderá acessar pelo YouTube ou pelo Spotify. Nossa convidada de hoje é a doutora Larissa Betting. Doutora Larissa, ela é psicóloga, com MBA em Gestão de Pessoas, formação em Tech Recruiter e Business Partner. E hoje é gestora de RH na Fintech PayLivre. PayLivre? PayLivre. Isso, Pay Livre. Atua há mais de 15 anos na área de RH em empresas de grande porte. Descobriu o mundo da tecnologia há um ano. Acredita no desenvolvimento humano e organizacional, que a qualidade de vida para os colaboradores é a chave do sucesso em todas as organizações. O tema da nossa conversa hoje, capitaneados pela Larissa, é RH Tech na gestão de pessoas. Larissa, seja muito bem-vinda. É um prazer tê-la conosco aqui. E eu queria que você, então, conversasse conosco. Nós acabamos de ter com o professor Gilberto Malamuti uma palestra, uma conversa muito interessante sobre a transformação digital na gestão de pessoas. E hoje já nós estamos usando a expressão do Ramos Charão no nosso pipeline, afunilando um pouco mais, falando de tecnologia na gestão de pessoas, especificamente. Fale sobre isso, fale sobre essa experiência, que é Bom uma dia. Bom realidade. dia, Bom dia, Bom gente. dia. Bom dia, Bita. Obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui Imagina. conversando com vocês, falar de um tema que é muito atual, né, como você está colocando, e que é encantador. É uma área que quando você entra, você se apaixona. Não tem como. É apaixonante, né? Então, hoje, as startups, elas já vieram para ficar, né? Elas vieram para ficar, principalmente por esse ramo sempre com produtos e serviços inovadores, né, que trazem soluções imediatas aí para o nosso dia a dia, né? Então, essa transformação digital que a gente vem vivendo, né, essa era digital, o RH precisa acompanhar também essa evolução. Né? E aí eu trouxe aqui como reflexão para a gente conversar um pouquinho, falar qual é o perfil desse candidato, o que ele busca nessas vagas, nessas empresas, nessas startups, nessas unicórnios, né? O que ele busca? E falar um pouquinho também sobre a tendência do RH para 2023. Então, é isso que eu trouxe para a gente de bate-papo, né? Uhum. Ótimo. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esse perfil desse candidato, né? Então, como fazer para atrair essas pessoas, esses profissionais, e também para reter. Porque não adianta a gente ter um ótimo candidato, fazer um processo seletivo maravilhoso, super moderno, ágil, e chegar na hora e a gente não conseguir segurar esse candidato, esse colaborador aqui dentro da empresa, né? Então, hoje o que eles buscam? Eles buscam plano de carreira estruturado, não é qualquer plano de carreira, eles precisam entender que eles vão entrar e vão crescer e vão evoluir dentro da instituição. O salário, ele tem que ser um salário compatível com o mercado, né? Então, ele precisa ter o salário emocional, né? Que é a questão da cultura, né? A questão do clima organizacional ser bom, além do salário, né? O que complementa o salário, né? Ter um ótimo pacote de benefícios. Hoje, esses colaboradores, eles não aceitam o básico, né? Então, a gente tem que dar a questão do vale alimentação, mas que está acima da convenção. Você tem que dar um plano de saúde, mas é um plano de saúde que não tenha comparticipação. É um plano de saúde que você precise pagar 100% para ele não ter desconto em folha, que ele consiga colocar os seus dependentes, ter uma rede de abrangência boa, senão também para ele já não vale. Né? Então, eu já perdi candidatos falando que aceitou uma outra oportunidade por conta de um plano de saúde. E a gente tem um rol imenso de benefícios, né? Enfim, o investimento na empresa em treinamento e desenvolvimento, então reembolso, investimento na área dos colaboradores tech, enfim, preocupação com saúde, day off, enfim, e principalmente hoje essa liberdade que é o home office.
Então, isso que ganha todo mundo, né? Essa liberdade. Hoje a gente nem usa mais tanto o termo home office, a gente usa anywhere office. Então, a pessoa pode trabalhar em qualquer lugar. Perfeito. Então, se ele quer ir lá na praia, sentar lá de calção, com o pé na areia, com o seu notebook, você ir para fora do país, vai viajar, isso nada impede você estar trabalhando, né? Sentar num parque. Então, essa liberdade é o que encanta esses meninos aí dessa área daí da tecnologia. E, além disso, eles não buscam só isso, né? Então, fora esse rol de benefícios, né, que atraem como chamariz principal, mas o que faz ele permanecer é que eles precisam entender se essa empresa casa com a ideologia de vida deles, se o fit cultural da Perfeito. empresa bate. Ah, então realmente a empresa se preocupa com o outro, se preocupa com o planeta, se preocupa com a sociedade, faz ações para a comunidade. É isso que motiva as pessoas a ficarem, a terem orgulho de trabalhar na instituição, né? Ter a voz ativa, né? Então, eu tenho um programa de feedback, mas não é um simples programa de feedback. Você tem que sair da reunião de one-on-one com um plano, com um PDI já estruturado, um plano de desenvolvimento individual para desenvolver esse colaborador. Então, ele está mais exigente, né, Bita? Ele busca uma coisa que deixe ele muito bem. E esses profissionais, eles são assediados o tempo inteiro no LinkedIn. Eu queria Se fazer, você estou não... vendo você Uhum, falar, e realmente está batendo muito com a realidade que a gente vivencia, sim, porque quando você fala em RH Tech, eu me transporto para um outro modelo que está vigindo, que as expectativas que você está falando, elas sempre existiram na cabeça do empregado, só que as sim, empresas não davam a contrapartida adequada. Quando exatamente. começou a surgir isso que a gente chama de gestão humanizada de pessoas, que eu diria que é o start para se pensar nessa metodologia que você está adotando, as empresas começaram a enxergar diferente. E a pergunta que eu faria a você é o seguinte: diante dessa realidade, primeiro, o acesso à tecnologia, que é inevitável, não dá mais para viver sem ela. Segundo, é esse atendimento à expectativa, ou seja, o atendimento às ideologias individuais, né? O reencontro das ideologias individuais com as políticas institucionais. Dá para viver hoje a organização, por menor que seja, por maior que seja, sem essa junção? Eu acredito que hoje a gente precisa ouvir o nosso colaborador. A gente pode fazer ações de endomarketing que uma unicórnio não faria, que uma empresa pequena você não consegue comparar a uma startup grande, mas que você pode fazer uma ação pequena que o teu colaborador sinta motivado. Né? Então, acho que a chave de tudo, do sucesso, da retenção, é você ouvir o colaborador. Né, escutar genuinamente o que para ele é interessante. Então, assim, todas as ações que eu desenvolvo, eu sempre procuro lançar uma pesquisa, eu pergunto para pessoas chaves para entender o que eles querem de fato, né? O que para eles é importante, né? Então, hoje, a gente tem um projeto dentro da empresa que eu trabalho, que a gente criou Embaixadores da Saúde Mental. Né? É um programa que ele é totalmente, não tem custo nenhum. Né? O meu custo foi treinar as pessoas que tinham interesse em ser embaixadores. Então, Uhum. eu peguei pessoas de setores diversos que tinham interesse em ser embaixadores da saúde mental para ouvir esses colaboradores, porque o RH, ele não consegue estar em todos os setores, em todos os momentos. Né? Então, essa foi uma estratégia que eu adquiri para ter ouvido. Então, o meu slogan dessa campanha era gente cuidando de gente. E como é que Então, você capta esses embaixadores? lancei uma divulgação do programa e fiz Uhum. uma candidatura. Quem tinha interesse em fazer parte desses embaixadores, né? E aí eles se candidataram, eu fiz um treinamento básico com
informações sobre psicologia, sobre empatia, sobre acolhimento, né? Então, para ter esse primeiro momento. E a gente faz encontros mensais com esses embaixadores, eles trazem a necessidade de treinamento específico e a gente faz treinamentos comportamentais voltado para a necessidade que o próprio colaborador quer. Porque às vezes a gente, como RH, a gente coloca uma coisa na cabeça que acha que é o ideal, mas a realidade deles às vezes não é o que representa, né? Esses Então, essa embaixadores, então, eles são membros da própria comunidade, da e instituição, da própria da empresa, própria cada empresa. um de setores aleatórios, que o Uhum, colega tem uma intimidade maior, como se a gente tivesse, é que nossa empresa é 100% home office, né? Mas perfeito. a gente ter, como se a gente estivesse tomando um cafezinho, a gente comentar com o colega, ah, aquele final de semana aconteceu isso, isso, isso. Então, o embaixador, ele entrou para ajudar nesse sentido, sabe? É muito Agora, o que que, interessante. o que que esse embaixador da saúde mental, que eu achei a expressão maravilhosa, o que que o embaixador da saúde mental teria em comum com os tradicionais mentores e coaches que a gente, que é um passado não tão recente, mas Sim. que também apareceu com o surgimento de uma nova ideologia. Eles andam um pouco mais à frente, andam lado a Não, lado. não, Bita, na verdade, essa expressão embaixadores da saúde mental, ela não tem eles não têm o poder de desenvolver alguém, de ter algum. É só a questão do acolhimento principal. E aí Perfeito. depois eles direcionam para o RH tomar as medidas, ter o acompanhamento, o direcionamento, né? A gente adquiriu uma plataforma que tem também uma parceria com uma rede de psicólogos, é para cuidar realmente da saúde mental dos nossos colaboradores. Quando você diz da sua experiência na fintech, né? Ou seja, Isso, uma isso aí é um trabalho que você realiza dentro da fintech ou a fintech oferece isso para organizações, clientes, parceiras, consultoras? Como é que isso funciona? Não, não, eu sou funcionária da própria empresa, né? A fintech é uma empresa que ela faz transações financeiras, Tá. né? E unindo tecnologia e a questão financeira, né? Então, essa fintech, ela tem trabalhado, eu tenho trabalhado muito a questão da gestão de pessoas dentro da instituição, né? Para reter essa mão de obra que a gente tem, que a gente fala que a gente contrata estrelas, né, na nossa constelação. Então, a gente tem Uhum. que manter essas estrelas brilhando. Dentro E daquele, aí, daquele padrão do modelo de Harvard, né? isso, Estrelas, vacas leiteiras, que a gente não chama seres humanos de vacas leiteiras, oportunidades e pessoal da portaria. O mercado isso. está esperando. Agora, deixa eu lhe perguntar, deixa eu perguntar uma coisa a você que me interessou bastante. Você conhece outras organizações? Porque eu estou considerando uma ideia extraordinária. Me lembra um especialista que antecedeu você, Mário Freire, que é um especialista em psicodrama pedagógico, e quando eu perguntei a ele qual era a palavra-chave para definir a relação entre lideranças, organizações e os empregados, que eu não uso muito a palavra colaborador, eu gosto de usar Aham. empregado. Ele disse, a palavra é uma só, convite. E Convite. é verdade, porque Aí o você estou Covid vendo você mudou falar tudo. agora, sabe, você falar à vontade, isso, caramba, isso é o convite. É a Exatamente. institucionalização do convite com digamos assim, com uma cobertura tecnológica. Uma coisa realmente, eu estou considerando Exatamente. extraordinária. Não imaginava isso. Exatamente, Coisa boa. exatamente. E a gente ficou com tanto medo e o Covid trouxe tantas coisas positivas para a gente, né? Essa questão dessa liberdade essa liberdade geográfica, né? De você poder trabalhar de onde você quiser, isso foi uma coisa que todo mundo tinha muito medo. Existia um preconceito muito grande de entrar nesse mercado, e hoje em dia todo mundo quer. Né? Hoje a Uhum, tendência é o híbrido, né? Então a sim. tendência para 2023 vai ser a questão mais híbrida, mas a liberdade de você poder escolher se você quer trabalhar em casa ou se você quer trabalhar no escritório, isso ainda permanece, né? Essa ida 100% presencial, são poucas empresas que estão fazendo isso, mas o híbrido Perfeito. ele está muito forte. Você sabe que eu tive uma experiência recente com uma turma de Manaus?
onde eu dei, durante 24 horas online, um programa de liderança de alto desempenho, de alta performance. E por uma questão econômica, uma série de fatores, não ter que ir a Manaus toda semana, nós definimos que ela seria permanentemente online. E eu tinha cerca de 30 pessoas em sala. E uma das experiências que marcou, terminei na sexta-feira passada, talvez tenha sido, nos últimos 2 anos, o programa, mesmo sendo online, o programa mais interativo que eu convivi, todos participando, discutindo, abrindo, quer dizer, aquela ideia, mas online é cansativo, não mais do que 30 minutos. Não, nós fizemos 3 horas. Eu fazia 1 hora e meia de apresentação, no resto do tempo dialogando. Tudo bem, na primeira aula, 3 ou 4 falaram, mas no último dia eu tinha 20 participantes se manifestando. Então, esse caminho que passa pela tecnologia, que hoje é um grande facilitador, em seguida, essa descoberta, né? Ou seja, o convite para que as pessoas participem, e essa figura que eu estou considerando extraordinária, o embaixador da saúde mental. É Feliz que... ótimo, Eu não né? sei se a expressão é sua, mas é de uma felicidade extraordinária. Então, fale-me mais sobre isso. Realmente eu estou empolgado sobre essa sua ideia. Tem muito a ver com a nossa linha de pensamento. Com certeza, com certeza. Hoje, a tecnologia, ela é muito dinâmica. Ela veio para ficar, ela não volta mais, né? Cada vez vai evoluir mais. E o que acontece hoje no mundo da tecnologia é tudo muito rápido, a pressão é muito grande. Uma experiência que você faria numa empresa tradicional demoraria 5 anos, numa fintech, você faz em 1 mês. Então, é tudo muito acelerado, as pessoas têm acontece um desgaste emocional muito grande também. E a gente precisa cuidar dessas pessoas, Sim. né? Porque não existe tecnologia sem a parte humana. Aí me perguntaram uma vez, Larissa, você acredita que a tecnologia vai substituir, né? A gente tem a inteligência artificial, enfim, vai substituir o ser humano? Jamais. É A verdade, gente sem dúvida. precisa do ser humano para dar o comando do que a gente quer. A tecnologia vai facilitar a nossa vida, né? Ela vai trazer coisas que para a gente seria impossível. Você dar um abraço de uma pessoa lá do outro lado do mundo, né? Então a tecnologia faz isso. Eu participei do CONAR, né? O Congresso Nacional de RH. Então ele foi maravilhoso, foi tremendo. Assim, as experiências que eu tive com relação à tecnologia, mas sempre ligado à gestão de pessoas, o cuidado com o ser humano, essa ideia de cuidar do outro, o programa de saúde mental me veio com relação a isso, depois que eu assisti uma palestra da Uber, né, lá no Congresso. Então, a gente precisa constantemente cuidar das pessoas, aonde quer que elas estejam, porque são as pessoas que fazem a organização, né? Então, a Sem gente dúvida. não tem como fugir disso, né? Então, a empresa quer lucro, mas a gente precisa cuidar do ser humano, que é o nosso capital mais precioso. Né, são as nossas estrelas. E aí eu trouxe aqui para a gente também conversar um pouquinho, Bita, sobre as tendências do RH para Essa 2023. estava na minha Né? cabeça perguntar a você agora. Isso, a gente está agora no fim do ano, um ano que foi bem difícil, um ano de muitas demissões em massas em várias empresas, em várias startups, né? Então, todo mundo se reestruturando, segurando um pouco para poder se reestruturar para 2023, né? Então, a gente vive hoje uma crise, né? Mas a gente tem que ter isso tudo muito estruturado, que é um processo, né? Então, é um processo que vai melhorar aí para 2023. Então, uma das tendências, né, para 2023, a gente precisa evoluir, o RH precisa evoluir junto com a tecnologia. A gente não pode ficar para trás. O RH é o coração da empresa. Né? A gente tem que estar ali junto com eles. Então, assim, um dos pontos que aparece em maior relevância em quase todas
as pesquisas que eu fiz sobre 2023 é a questão da inteligência artificial para recrutamento e seleção. Então, isso daí a gente precisa otimizar tempo, a gente tem que ir foco no candidato certo, a gente não pode, né, desperdiçar tempo com entrevistas que não vão valer a pena. Então, hoje a gente já tem essa questão para atração de mão de obra qualificada. Hoje a plataforma GUP ela é super usada para a maioria das empresas, né? As grandes empresas usam muito a GUP. Depois, em segundo lugar, o que a gente vê que vai ser tendência é People Analytics. Né? Sim. Então, essa questão de você reconhecer, entender um pouco mais sobre o perfil que você acabou de contratar, entender quais são as questões que você vai, os soft skills, os hard skills, aonde que você vai desenvolver esse colaborador, planejar as ações que vão estar diretamente ligadas ao capital humano, né? Então, esses dados, né? Essa parte analítica aí de pessoas vai ajudar bastante. Outro ponto também, ferramentas de feedback avançadas, né? Então, não adianta, né, como eu falei anteriormente, a gente fazer um bate-papo, uma reunião, se a gente não tem um direcionamento para o desenvolvimento da carreira desse profissional, né? Então, eles querem isso. Ok, eu estou indo bem, mas o que eu preciso melhorar? Se eu não estou indo bem, né? O que eu preciso Sim. melhorar? E se eu estou indo bem, mas o que eu posso melhorar ainda mais com relação a isso? Eles buscam o tempo inteiro essa evolução, eles não querem ficar parados, eles são dinâmicos, né? Eles são voláteis, eles querem sempre muito mais. A gente tem que estar preparado como RH para isso. Outro ponto, investimento em formação de liderança. Isso daí já é uma coisa que a gente usa há muito tempo, né, Bita? A gente já se cruzou aí há muito tempo informações de lideranças aí em indústrias que a gente já teve a oportunidade de trabalhar junto, né? Então, sempre vai ser a liderança a base para conseguir reter esses colaboradores. A gente precisa desenvolver os nossos líderes com a mentalidade que esses jovens têm. Perfeito. Entendeu? Se eles estão evoluídos, o gestor precisa entender como lidar com eles. Então, para 2023, a gente vai ter que focar muito na formação de liderança. Outra coisa, gamificação. Esse ano de 2022, a gente já usou bastante, eu usei bastante já na fintech que eu trabalho, e para 2023 isso permanece muito forte. Isso ajuda muito na questão de endomarketing, né? Os funcionários eles ficam muito motivados, a gente consegue motivar com pouco orçamento, né? Você faz uma gamificação, né? Então a gente fez várias gamificações aqui ao longo desse ano, até para ganhar ingresso no Rock in Rio, um evento em Portugal de tecnologia, sempre com gamificação, né? Então é muito, muito legal, muito interessante a questão da gamificação. Outra coisa que é importante que a gente tem que pensar para 2023, o RH Mobile. Né? Então, antigamente a gente falava, é proibido encostar no celular, você guarde o celular. Hoje a gente não tem como dividir o ser humano do celular. Se você olha para a mão do indivíduo, ele está com o celular na mão. Sem então, dúvida. nós, como RH, a gente precisa evoluir e fazer as ferramentas de gestão que ele consiga responder ali no celular, sabe? Sem dúvida. Outra coisa. Larissa, o nosso tempo está se esgotando. Estou Né? acabando aqui. 5 minutinhos. Eu tenho menos de 5 minutos. Teríamos Eita, então tá bom. 2 minutos para você concluir. Tá eu bom. quero depois te fazer uma proposta. Vamos lá. Tá bom. E aí, essa questão do híbrido que eu já comentei, questão de programas de diversidades, isso vai ser super tendência, né? Ter esse tratamento igualitário. O employee experience, então a gente sempre pensava na experiência do consumidor, do cliente. Hoje a gente tem que pensar na experiência do cliente e a preocupação com bem-estar. Qualidade de vida, saúde mental. Então, essas são as tendências aí para 2023. Excelente, muito bom. Você falou em qualidade de vida, eu me lembro da Gillette, 1980, que falava em pattern of life, sempre dirigindo ao padrão de vida, de qualidade de vida. Larissa, exatamente. Eu gostei muito da nossa conversa e eu gostaria de depois, vamos ver aí para início de 23, uma conversa complementar em que eu quero que você aprofunde um pouco mais essas, digamos, essas ferramentas
que você citou para 2023. Tem muito a ver com a realidade, tem muito a ver, seguramente, com a expectativa daqueles que nos acompanham por aqui. Gostei muito. Agradeço muito a você pela sua participação conosco. Ok? Obrigado, Muito obrigado, hein? Bita. Eu aceito o convite, a gente conversa de novo, que eu gosto Isso, é de falar. é isso aí. E Eu fala queria bem. de Obrigada, eu queria desejar um feliz Natal, um feliz Muito Ano Novo obrigado. para todo mundo, que a gente possa continuar evoluindo, né, como Isso, RH e estudando muito, tá sem bom? Um dúvida, grande cada vez mais. beijo. Obrigado, querida. Muito obrigado. Saúde para todo mundo. Tchau, Ok, tchau. obrigado. Estamos encerrando mais um Liderando com Bita, dessa vez com a professora Larissa Betim, e vocês poderão acessá-lo pelo YouTube ou pelo Spotify. Obrigado, até a próxima oportunidade.